Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, agora tratando sobre o título Promoção, Produção, Comercialização de Alimentos, Segurança. Segurança é segurança alimentar, beleza? Segurança alimentar. Soberania alimentar e agroecologia. É um assunto bem tranquilo, que basicamente as respostas a esse título se encontram em duas legislações, em pontos bem específicos dessas legislações. Na primeira é na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAN, tá? E a segunda é na Lei 11.346, de setembro de 2006, que na verdade estabelece o Sistema Nacional de Alimentação e Nutrição. Dentro dessas duas legislações, a gente consegue definir claramente quais são as características legais e científicas relacionadas a esse assunto, beleza? Tá? Então vamos começar pela Política Nacional de Alimentos, o PNAN, e basicamente uma explanação geral sobre ela, né? Então ela fala sobre o que nós temos que ter nessa política nacional, que ela vai chamar aqui, ó, de Organização da Atenção Nutricional. Então, primeiro, ele começa dizendo o seguinte, olha, eu preciso ter, com essa organização de atenção nutricional, eu preciso ter uma promoção de alimentação adequada e saudável. Então, precisamos promover que a alimentação seja adequada e saudável. É por isso que você vê várias campanhas publicitárias de marketing, né, focados em uma alimentação saudável, fazendo com que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável, faz parte dessa política. A vigilância alimentar e nutricional. Aqui nós temos um forte elemento da vigilância sanitária, da Anvisa, primordialmente trabalhando, né, e das visas estaduais e até mesmo municipais, atuando nessa vigilância alimentar e nutricional, que é algo altamente importante para a segurança do ser humano, né? A gestão das ações de alimentação e nutrição, então gestão de forma geral sobre esse aspecto de alimentação. Um que é muito importante, jamais você pode esquecer, que é a participação e controle social. O Brasil ele é formado, dentro das suas características, por algo que nós chamamos de controle social. E controle social é a participação da sociedade nesses elementos. Como é que ele faz isso? Resumidamente, eu vou dizer para você que é através dos conselhos e conferências. Então, Conselho Nacional de Nutrição, Conselho Estadual de Alimentação e Nutrição, né? Esses conselhos fazem o que a gente chama de controle social, perfeito? Que é a própria sociedade acompanhando a qualidade dos alimentos, né? E a segurança desses alimentos, certinho? Qualidade e segurança, tá? Qualificação da força de trabalho. Não podemos esquecer que faz parte do PIB, né, a alimentação, então você tem que ter força de trabalho qualificada para esses elementos, tanto força de trabalho na produção desse alimento, né, porque ele fala lá de produção, quanto força de trabalho para comercialização desse alimento, porque ele fala lá da comercialização, mas principalmente, jamais podemos esquecer disso, uma qualificação profissional na segurança deste alimento, tá? A saber utilizar um alimento, saber processar um alimento, utilizá-lo de uma forma adequada, sem contaminação. Isso é algo altamente importante, beleza? Algo altamente importante. Desde da lanchonete que você vai aí perto de casa, até mesmo o alto grau de indústria que você pode ter, como por exemplo a Friboi, né? Então você tem que ter essa segurança alimentar e as pessoas precisam ter formação para isso, né? Formação para isso. Um exemplo bem simples para você entender, né? Tábua de carne, beleza? Tábua de carne para carne crua, tábua de carne para carne não crua, carne já assada, por exemplo. Porque se você misturar fazendo a mesma tábua, gera contaminação. E contaminação pode levar pessoas a terem problemas de saúde e parar no hospital. Então é melhor tomar os devidos cuidados,
Tá? Então, é isso que a gente fala quando fala dessa qualificação da força de trabalho, seja algo mais simples, como questão da tábua, ou até mesmo algo maior, gigante, como a grande indústria alimentícia, né, no Brasil e no mundo, beleza? Pesquisa em inovação, conhecimento, alimentação e nutrição, né, sempre estudando, né, algo bem simples, e o controle e a regulação dos alimentos, isso. Os alimentos precisam ser regulados, regulamentados. Como assim, Kennedy? Novamente um trabalho da Anvisa fortemente aqui, como por exemplo, com a utilização de defensivos agrícolas, né? Os agrotóxicos, por exemplo. Né? Então, você tem que ter um controle e uma regulação desses defensivos. Não é todo defensivo que pode ser usado, qual local pode usar. Tem defensivo que você pode jogar via aérea, através de um aviãozinho. Né? Tem outros que não, tem que ser jogado ali na base mesmo. Tá? Então, é muito importante esse controle, essa regulação sobre esses alimentos e os defensivos. Por exemplo, no caso de criação de animais, se tomou vacina, se tá todo o gado está vacinado, né? Se todas as ovelhas estão vacinadas, se os frangos estão vacinados, se estão comendo uma alimentação ali balanceada, né? Então isso é algo altamente importante para o processo de segurança alimentar, por isso que ele fala controle, tem que ter o controle e a regulação desses alimentos, ele precisa ser regulamentado, precisa seguir uma legislação sanitária para garantir a nossa segurança, beleza? A nossa segurança. O Brasil teve uma evolução gigante, historicamente falando, nas últimas 2 décadas, vou um pouquinho mais, nas últimas 3 décadas. Tá? Tivemos uma evolução gigante no processo de segurança alimentar. A alimentação da população brasileira na década de 80, 90, né, era uma, e hoje a segurança alimentar é muito maior em relação a isso, beleza? Então, política aí nutricional. Partindo daí, a gente precisa dar um pulinho lá na lei. Eu não vou em todos os artigos da lei, porque ele fala da criação do sistema, e o sistema tem várias estruturas, tem conselhos, tem os órgãos, né, que não nos interessa. O que nos interessa verdadeiramente é a relação que nós temos que ter com os alimentos, e com a produção desses alimentos, com a segurança desses alimentos, né, com a comercialização desses alimentos. O que eles têm que gerar? Eles devem gerar vários fatores. Então, logo no artigo 3º, ele diz assim, vou ler com vocês. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todo ao acesso, preste atenção, ó, acesso regular e permanente. Acesso não é esporádico, é acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente. Tem que ter quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Né? Então isso significa que as pessoas, para terem uma segurança alimentar, elas têm que ter acesso a uma quantidade suficiente, com qualidade de alimentos, sem que com isso comprometa outras necessidades essenciais dessas pessoas, sem que com isso, por exemplo, ela não tenha que escolher, por exemplo, não tem que escolher entre se vestir e comer. Se manter toda essa alimentação sem se vestir, sem ter roupa, né, não faz parte da dignidade humana. Por isso que ele fala, olha, tem que ter a quantidade com qualidade suficiente para se manter, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais dessas pessoas. Aí ele fala, tendo como base a prática alimentar dos promotores de saúde, e aí ele fala, muito importante isso, ó, que respeitem a diversidade cultural, a alimentação precisa respeitar essa diversidade cultural, e que sejam ambientalmente, preste atenção lá no título, ó, que ele fala soberania alimentar e agroecologia. Essa agroecologia basicamente é a sustentabilidade, é respeitar o meio ambiente. Então por isso que ele cita aqui, que seja ambiental, né? Ambiental, cultural, econômico, novamente sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela engloba esses 3 elementos,
O ambiental, o cultural, o econômico, né? E socialmente sustentável. Daí a ideia de sustentabilidade. E socialmente sustentável. Então, a produção, o consumo do alimento precisa respeitar outras áreas da vida humana. Perfeito? Tá? E essa segurança alimentar, que é o grande foco deste título, ele fala de alguns pontos. Vamos bem direto aos pontos específicos. Então ele fala, ó, ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção. Então eu tenho que ampliar a produção de alimento por meio de produção. Beleza, né? Em especial a agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo os acordos internacionais, né, do abastecimento e da distribuição desses alimentos. Aí ele fala, incluindo-se entre esses alimentos, não esqueça disso, a água, bem como a geração de empregos e a redistribuição de renda. A produção e o consumo de alimentos tem que garantir uma água potável, uma água também como alimento, uma água para a própria produção desses alimentos, né? Tem que garantir redistribuição de renda e ainda tem que garantir emprego. Beleza? Óbvio isso. É o mercado falando por si. Né? E isso deve acontecer, seja em uma agricultura tradicional, numa agricultura empresarial, numa industrialização ou até mesmo na agricultura familiar, beleza? Bastante simples. Conservação da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos conservar a biodiversidade. É ambiental, né? A agroecologia, bastante simples. A promoção à saúde e à nutrição alimenta a população inclui-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. Não podemos esquecer aqueles que estão em vulnerabilidade social. Basicamente é isso. Tá? E aí ele fala, a garantia da qualidade, qualidade, o alimento tem que ter qualidade. Qualidade o quê? Biológica, sanitária, nutricional, tem que ter aspectos nutricionais. E tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilo de vida saudáveis, o estímulo, né, das práticas saudáveis. E respeitem a diversidade ética, racial e cultural da população. Tem que respeitar isso. Como assim, Kennedy? Vou dar um exemplo religioso para a gente entender, né? Bem religioso. Pessoas, até onde eu sei, um grupo religioso, os Testemunhas de Jeová, não consomem carne suína, até onde eu sei. Posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. Não consomem ali carne suína. Não adianta levar uma cesta básica para pessoas em situação vulnerável social desse grupo de pessoas religiosas, aonde que a proteína animal seja suína, porque você está desrespeitando o processo cultural daquelas pessoas. Entendemos? Então isso é muito importante dentro desse processo. Por isso ele fala, respeitando a diversidade ética, racial, cultural da população. Tem que ter produção de conhecimento e acesso à informação sobre a qualidade dos alimentos, né? E aí, bem importante, e último ponto para a gente encerrar essa aula, bem tranquilo, a implementação de políticas públicas, no caso de nutrição, políticas públicas para dar qualidade a isso, e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando as múltiplas características culturais do país. Então está falando políticas públicas, exemplos de políticas públicas. A própria vigilância sanitária é um exemplo de políticas públicas. Programas sociais como Bolsa Família tem grande foco no processo alimentar. É uma política pública, tá? Então, as políticas públicas precisam exercer ações nesse sentido. Tá? Programas alimentares estaduais e municipais, como programas de oferecer pão, oferecer leite para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e ali com nutrientes, com ações adequadas, entre outras formas, perfeito? Isso é algo altamente importante. Lembre-se que na década de 80 e até mesmo na década de 90, crianças morriam no Brasil por falta de alimentos. Hoje não morremos mais por falta de alimentos.
né? E temos uma segurança alimentar maior. Mas isso, o ciclo muda, né? Hoje está muito mais para as pessoas morrerem por obesidade, né? Do que por falta de alimentos. Então temos que tomar cuidado sobre essa alimentação. Por isso ele fala sobre lá em cima, produção do conhecimento e acesso à informação. Ter informação sobre o alimento, né, faz com que a pessoa tenha uma alimentação mais saudável, certo? E isso melhora não só a vida dela, mas a própria condição social e da sociedade, da relação dessas pessoas com o mercado de trabalho, com a sociedade em sua volta, com tudo à sua volta. Então, quando a gente fala, bastante simples esse título, né, em produção, comercialização, alimentação, segurança, soberania alimentar e agroecologia, basicamente o que nós precisamos compreender são os aspectos sociais desse processo, principalmente fundamentado nessas duas legislações, porque aí a gente não tem engano. Ou seja, vamos trabalhar de uma forma legalista técnica, né? E elas se encontram na Política Nacional e na Lei 11.346 de 2006, que cria o Sistema Nacional de Alimentos e Nutrição Brasileira. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.